A natureza tripla do homem, o homem é um ser triplo corpo, alma e espírito. A educação do homem deveria cobrir seu ser inteiro, treinar somente o físico a fazer um lutador premiado, treinar somente o mental a fazer anarquista intelectual, treinar somente o espírito e a fazer um fanático, mas Deus planejou desenvolver o homem inteiro. A natureza espiritual do homem é a capacidade cultural que o possibilita conhecer Deus e conversar inteligentemente com Ele. Era o sonho de Deus que o homem fosse sua companhia. Então suas faculdades espirituais foram originalmente feitas para esse sonho. Através da queda, o homem foi alienado de Deus. Suas faculdades espirituais foram grandemente prejudicadas, contudo, através de Cristo, essa comunhão pedida e restaurada. A faculdade espiritual do homem é capaz de desenvolvimento maravilhoso. Contudo, nossas instituições educacionais falham em reconhecer suas possibilidades. Nosso reino, o reino sobrenatural, é realmente o reino do crente. Ninguém sabe quanto a mente e o espírito podem ser desenvolvidos. Se o corpo está em bom estado, não há quase limitações ao desenvolvimento mental e físico do homem. Temos sido vagarosamente a vir a uma percepção que o homem é espírito e que sua natureza de espírito é sua natureza básica. Temos procurado educá-lo com linhas intelectuais, ignorando o espírito. Então o homem é um ser autobuscador e egocêntrico. Então o homem perdeu seu senso de relacionamento e responsabilidade perante Deus e o homem. Isso faz um sem lei um anarquista. Não podemos ignorar o lado espiritual do homem sem magnífico intelectual e físico. Fazem isso sem a restrição do espírito, é soltar as paixões sexuais e dá-las dominância ao homem inteiro. O homem deve ter comunhão para sua natureza espiritual, deve rever uma cultura e desenvolvimento da natureza espiritual ao ponto que ele possa gozar de comunhão com Deus Pai. O coração, o espírito do homem anseia pelo sobrenatural, o amor pelos milagres está no homem. O espírito do homem não pode ser analisado ou classificado pela mente, ele está acima da mente, assim como Deus está acima da natureza física. O intelecto do homem está sempre consciente de forças sobrenaturais sobre ele que ele não consegue entender ou interpretar. Talvez essa seja a razão pela qual o homem anseia fazer milagres. A ele clama por milagres. A curiosidade por milagres é profunda no homem. O homem foi feito ser pelo milagre operante de Deus, e o homem sempre ansiará operar milagres. A esfera do sobrenatural é realmente a esfera do homem. O pecado nos cegou e nos manteve de encontrar a porta do segredo que nos guiará de volta ao nosso estado pedido. Mas a fome está lá, e o milagre é o único jeito de trazer o homem a Deus. Há um elemento de milagre no cristianismo hoje. Os milagres acabaram com as mortes dos discípulos. Os chamados milagres que os homens clamam fazer hoje são fraudulentos ou puramente físicos. Essas são questões que não podemos ignorar. Tem havido um erro por parte das igrejas. O modernismo domina as grandes forças religiosas do cristianismo e a negação do elemento do sobrenatural no cristianismo, que o faz simplesmente uma religião ética. Por outro lado, temos aqueles que contendem por um elemento original, miraculoso no cristianismo, mas declarar que os milagres cessaram com a morte dos apóstolos, que cristianismo não precisa hoje de milagres para convencer os homens da deidade de Jesus. Então temos um terceiro grupo que clama por milagre que ainda são feitos que os enfermos são curados, que as orações são respondidas, que Deus é uma realidade viva na vida do crente. Não podemos ignorar o surpreendente crescimento da ciência cristã, unidade, novo pensamento e espiritismo. As pessoas que estão se chegando a eles não são massas ignorantes, mas os mais culturados e ricos da terra, e o mais forte apelo deles é o elemento sobrenatural da chamada religião deles. Testemunhos de cura por seus seguidores são um trunfo mais forte deles. Não podemos fechar nossos olhos ao fato de que muitas de nossas cidades na costa do Pacífico, a Senhora Ed tem hoje mais fortes seguidores e um maior número de congregados em sua igreja do que velhas denominações, e a maior parte de seus seguidores foram uma vez adoradores nas denominações, e eles as deixaram porque eles creem que estão recebendo mais ajuda dos ensinamentos da Senhora Ed do que dos predadores. Eles lhe contarão como eles foram curados, como foram ajudados na vida espiritual deles nestes cultos estranhos. Isto é uma difamação sobre a igreja moderna. Não é só difamação, mas um desafio. O que precisamos, perdemos o elemento sobrenatural do cristianismo e estamos aderindo com as mãos trêmulas a um Cristo histórico que não tem poder de curar o doente, nem capacidade de suprir nossas necessidades diárias. O espírito do evangelismo real é quase uma coisa do passado. Temos tirado o milagre operante de Cristo da igreja. Agora estamos tirando os crentes nos milagres da igreja. Não podemos culpar as missões e os cultos não conformistas que se levantam em todo lugar. É um protesto das pessoas contra o moderno pensamento teológico que domina a igreja. A ciência cristã não poderia crescer ao lugar onde está dominando muitas de nossas grandes cidades, ao menos que houvesse uma demanda no coração das pessoas por uma religião sobrenatural. O movimento pentecostal não poderia ter crescido com o poder que ele tem se não tivesse o coração das pessoas ansiado uma nova
fresca visão de Cristo. O morto ortodoxo não tem poder de ressurreição dentro dele, nenhuma força operante de poder à sua volta. As pessoas estão se levantando com extravagância e fanatismo, na ordem de obter um pequeno toque do sobrenatural de Deus. Homens e mulheres com a cultura ouviram pregadores sem educação, porque o pregador sem educação na missão esquálida tem fé em Deus e vivo. Quando o homem diz, não precisamos de milagres hoje, que a educação tomará seus lugares, eles não têm pensado nesse assunto. Nenhum homem pode realmente viver e andar com o homem da Galileia sem viver no reino de milagres. Jesus é tão um milagre agora como sempre. O homem precisa de seu toque miraculoso, agora mais do que nunca. Nada, mas um retorno a esse Deus de milagres salvará nossas terras e nação. E essa é a sua verdade? Se um pregador tem a reputação de agir em Tiago 5:14 ou Marcos 16:18, ele é desqualificado pela maioria dos púlpitos denominacionais. A igreja não está mais nos punhos de Deus, mas sob o domínio da intolerância escolástica. Nosso slogan deve ser de volta ao Cristo vivo, operante de milagres. As pessoas o querem, então elas povoam os prédios onde ele é permitido agir. Jesus atraía a multidão por milagres. Jesus os atrairá hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Nós temos as três classes. Primeira, aquelas nas quais o físico domina. Esses são governados pelas suas paixões, apetites e desejos físicos. Segunda, aqueles cujas mentes dominam. Nessa classe, nós temos os grandes líderes financeiros, educacionais e sociais e políticos. Um desenvolvimento puramente intelectual faz do homem um bem perigoso à sociedade. Isso desenvolver seu ego, seu egoísmo e autoconsciência. Terceira, aqueles nos quais o espírito domina. Esses são os grandes líderes da igreja hoje, homens que estão procurando restaurar o homem ao seu reino espiritual original. Desenvolvimento triplo deve revelar uma educação tripla para se fazer uma sociedade sana, segura e progressiva. Um talento puramente intelectual falta equilíbrio, falta de governo e disciplina que somente espiritual pode dar. Isso explica a onda de crimes que está varrendo a terra. Por 2 gerações temos desenvolvido físico e mental ao invés do espiritual. Onde as crianças não têm nenhum treinamento espiritual em casa ou na escola e não são levados em contato com ele na igreja, eles desenvolvem inconscientemente um individualismo anormal. Essa é a base da anarquia. Todo homem se torna uma lei para si mesmo. A gratificação de seus desejos, realizações de seus planos, a ignorância da responsabilidade pessoal em relação ao seu irmão ao resultado. Todo homem natural anseia pelo sobrenatural. O reino sobrenatural era o reino original do homem. Aquele reinava como rei, o pecado veio e ele foi destronado. Contudo, através da história humana, vemos o alcance do homem miraculoso. Satanás ofereceu ao homem muitos substitutos, mas todos foram desapontados. O espírito deveria reinar. Quando Deus criou o homem, ele planejou que o espírito do homem seria a força reinando dominante. O pecado destronou o espírito, fez do corpo ou mente dominante. A humanidade está dividida entre aqueles cuja mente reinam no espírito e corpo, e aqueles cujos corpos reinam a mente e o espírito. Entre os grandes líderes no mundo educacional, financeiro e social, a mente é dominante. Entre os outros de uma larga porção da terra, o físico é dominante. Uma geração atrás, ensinava ao garoto e à garota que deveriam manter o corpo sobre o eles os destruiria. Hoje, em nossas escolas o físico tem ganhado a ascendência. O cristianismo restauraria o espírito ao lugar de domínio, se ele tivesse oportunidade. O homem deve ter alimento para sua natureza espiritual. A natureza espiritual do homem deve ser exercitada, desenvolvida, cultuada até que ganhe ascendência sobre o intelecto e o físico. Quando isso torna uma realidade, o homem sai da ilegalidade. Esse despertar da natureza espiritual do homem nos dá a nossa consciência moral. Ela desenvolve em nós uma responsabilidade perante nosso companheiro o homem. Para um homem ser educado mentalmente, é ser 1/3 educado. Ser educado mentalmente e fisicamente é ser 2/3 educado. Ser educado mentalmente, fisicamente e espiritualmente é um educado bem. Rodeada. O porquê do bolchevismo, deixar de fora o espiritual e magnificar o mental, faz o homem um anarquista, um desgovernado sem equilíbrio e uma perigosa força no mundo. Tire o sobrenatural do cristianismo e seu sabor acabará. O elemento que o faz atrativo à juventude é eliminado. O cristianismo deve ter um Deus vivo nele, alguém que reine e demanda certo sacrifício, pois religião sem autonegação falhará. Através de todas as eras, tem havido um combate entre o sobrenatural versus o intelectual. O Deus dos milagres é o Deus do humano, e quando você elimina o miraculoso, você leva embora o elemento atrativo do